São Abacuque 3:2, Abacuque, livro do profeta Abacuque, Antigo Testamento, capítulo 3, versículo 2. E este versículo da palavra do Senhor, ele diz: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faz-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Amém? Esta versão é um pouco diferente, mas diz a mesma coisa, certamente. A palavra que eu quero tirar daqui é: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Eu penso que todos nós queremos que Deus nos avive. O amém foi muito fraquinho. Os irmãos não precisam de ser avivados. Não precisam. Eu preciso. Eu preciso ser avivado a cada dia. Os irmãos sabem o que acontece a um fogo quando não se lhe coloca mais lenha? O que é que acontece naturalmente? Apaga. Onde não se coloca a lenha, ele apaga-se. A lenha é o elemento necessário para fazer com que o fogo seja reavivado e tenha continuidade. Amém? Então, irmãos, a nossa vida é como a lenha. Ou deixamos e colocamos a nossa vida ao serviço de Deus, à disposição, que Deus a use, que Deus a utilize, e a nossa disposição também em ser avivados, porque eu posso não querer ser avivado. Sabem que Deus não obriga ninguém a nada. Não obriga. Deus não te obriga a ti, Deus não me obriga a mim, mas eu quero ser avivado. Eu não quero ser um crente frio. Eu não quero ser um crente morno. Eu quero ser um crente avivado. Amém? Nós temos que ser uma igreja avivada. Amém? Deus quer que a sua igreja, que o seu povo esteja avivado. E nós só podemos estar avivados se a presença gloriosa do Espírito Santo estiver em nós. Amém? Irmãos, lembrem-se daquilo que Jesus Cristo disse à sua igreja nascente, aquela igreja que começou: e recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Recebereis poder. Poder é dinamita. A palavra grega para poder é a mesma palavra que nós temos em português para dinamite. Dinamite é para explodir, não para matar, não para destruir pessoas, mas é algo que nós necessitamos para sermos crentes avivados, crentes cheios do Espírito Santo. E Deus quer avivar o seu povo, Deus quer avivar a sua igreja, Deus quer avivar-te a ti, meu irmão e minha irmã, porque Deus quer que cada um de nós seja um crente avivado para poder influenciar a nossa cidade, a nossa nação, o nosso país, porque Deus quer fazer coisas grandes aqui na cidade de Almada, em todo este país, em toda esta Europa, porque Deus quer, aleluia. Deus quer, meu irmão, minha irmã, queres tu ser cheio do poder do Espírito Santo? Queres tu receberes o poder que Deus tem para ti? Queres ser uma influência positiva e pacífica no lugar onde estás e ser uma influência salvífica para que todo aquele que crer em Jesus Cristo seja salvo? Aleluia! Deus quer que todo homem seja salvo e venha ao encontro da verdade, e a verdade só há em Jesus Cristo. Não há outra verdade. A verdade completa, a verdade genuína está na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu agradeço a Deus porque Ele nos deu a verdade que veio até nós. Jesus, o Filho bendito de Deus, se fez carne e habitou entre nós para que nós víssemos a sua glória e o seu poder manifestado. E ainda hoje Ele está manifestando o seu poder e a sua glória na vida de todo o crente que necessita e quer e deseja ser cheio do Espírito Santo. Aleluia! Nós precisamos de ser cheios do Espírito Santo. Diz a Deus nesta manhã: Senhor, eu quero ser cheio. Eu quero ser cheio. Eu necessito ser cheio, Senhor. Enche o meu ser. Enche-me, Senhor. Enche-me de Ti.
Que este seja o desejo autêntico, genuíno do teu e do meu coração, em sermos cheios do Espírito Santo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aviva a tua obra, ó Senhor, no meio dos anos. Os irmãos sabem que nós, como seres humanos, temos alguns problemas. Um deles é esquecermos-nos. Outro é aquele deixa andar. E o outro é aquele amanhã será. Temos tantos defeitos como seres humanos. E Deus conhece os nossos defeitos. Deus conhece a nossa miséria humana. Deus conhece que afinal, como dizia tantas vezes na Bíblia, sou pó. Somos pó. Mas isso não é desculpa para nós ficarmos insensíveis e da mesma forma. Porque Deus, o mesmo Deus que soprou no pó da terra e fez o homem, é o mesmo Deus que tem poder para soprar na tua vida e na minha vida. É o mesmo Deus que tem poder para salvar, para ressuscitar o homem de entre os mortos. É o mesmo Deus que tem poder para levantar os paralíticos, fazer os cegos verem, porque Jesus ainda hoje é o mesmo, aleluia, com o mesmo poder, com a mesma autoridade, com a mesma glória. Ele é o mesmo, aleluia. Eu posso ter mudado, vocês podem até mudar, mas Jesus jamais mudará. Por isso vale a pena confiar totalmente nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele fará qualquer coisa. Não, Ele tudo fará, porque Ele tem todo o poder para fazer coisas maravilhosas, grandiosas e poderosas na tua e na minha vida. Deixa que o Espírito Santo nesta manhã trabalhe no teu coração. Aviva a tua obra no meio dos anos. Eu quero ser um crente avivado, irmãos. Eu não quero ser um crente saudosista. Há hoje muita gente agarrada ao passado. O passado tem a história, o passado tem o seu ADN, o passado ajuda-nos a recordar coisas boas, mas eu não quero viver das coisas do passado. Eu quero viver das coisas do presente. Porque o Deus que foi no passado continua a ser Deus de hoje. Não foi a Deus apenas do passado. No passado fez coisas extraordinárias. Mas Ele ainda hoje faz coisas extraordinárias. O problema é que alguns crentes são muito saudosistas. Ficaram apenas no passado. Não têm a projeção do futuro. Não veem o presente com Deus. Mas hoje Deus quer encher-te com o seu Espírito Santo. Deus hoje quer avivar-te. Deus hoje quer batizar com o Espírito Santo. Deus hoje quer curar. Aleluia. Manifestar o seu poder com a sua glória na tua e na minha vida. Deus está aqui. Deus está aqui. E há aquele cântico tão certo como o ar que eu respiro. E é verdade, se não fosse o ar que eu estou a respirar, caía agora mesmo morto. Mas Ele ainda está aqui. Tu estás aqui. Deixa-te, abre-te, para que o Espírito Santo faça em ti a obra e em mim que Ele quer fazer. E o Espírito Santo quer fazer uma obra perfeita, maravilhosa, completa, tremenda, gloriosa, porque é isso que o Espírito Santo faz nas nossas vidas quando nós o permitimos, quando nós deixamos. Sabes porquê? Porque Deus não vai contra aquilo que tu és. Deus respeita-te. Deus respeita-te. És tu que tens que dar autorização para que Ele faça em ti a sua obra. Como também está escrito, faz de mim um vaso novo. Se tu não deixares, Ele não vai fazer de ti um vaso novo. Se tu não deixares, Ele não te vai renovar. Se tu não deixares, Ele não te vai usar. Mas deixa-te usar por Deus nesta manhã. Ser cheio, ser cheia do Espírito Santo nesta manhã. Aleluia! Glorifica o nome do Senhor. Avivamento significa dar vivacidade. Tornar mais vivo. Fazer reviver. Renovar. São sinónimos muito importantes. E o Espírito Santo veio para dar vida à igreja. A igreja sem o Espírito Santo está morta. A igreja sem o Espírito Santo, eu diria, não tem coração. Porque o coração da igreja é o Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo é o coração naquele sentido de que Ele quer, Ele deseja, Ele trabalha. Mas tu tens que permitir que Ele trabalhe.
E um reavivamento é trazer de novo à memória. Porquê? Porque às vezes esquecemos-nos. Às vezes não nos lembramos. É reabrir, é tornar com maior intensidade, é fazer-se sentir. Irmãos, eu quero, eu penso que os irmãos também querem, que o Espírito Santo a cada dia ocupe o seu lugar. Primeiro nas nossas vidas, mas também em cada uma das congregações, em cada uma das igrejas, em cada casa, em cada lar, irmãos, cada família, que o Espírito Santo tome o seu lugar, o lugar afinal que lhe é devido. Porque, irmãos, nós sem o Senhor nada podemos fazer. Lembrem-se da importância do Espírito Santo logo no convencimento a nós que éramos pecadores, sem Cristo, sem esperança, sem luz. E o Espírito Santo foi a primeira pessoa que nos convenceu de que éramos pecadores, de que necessitávamos de um Salvador. E que afinal de contas Deus tinha providenciado para nós uma salvação tão grande e tão maravilhosa, através do seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esta salvação fez-se patente nas nossas vidas. Uns chorámos, outros tivemos outro tipo de expressões, outros sentimos a miséria dos nossos pecados e chegámos à conclusão que, afinal de contas, precisávamos de Jesus nas nossas vidas. Porque o Espírito Santo trouxe convencimento. O Espírito Santo trouxe convicção aos nossos corações da obra de Jesus na cruz do Calvário em nosso favor. E quando nós aceitamos, recebemos essa dádiva de Deus para as nossas vidas, a partir desse dia fomos salvos. Mas também a partir daí o Espírito Santo tem nos acompanhado. Mas há uma experiência que não se fala muitas vezes em algumas igrejas. É a experiência do batismo com Espírito Santo. O batismo com Espírito Santo. É uma experiência depois da salvação. Pode ser até no mesmo dia, mas é depois da salvação. Não tem a ver com a salvação. É consequência da salvação, é verdade, mas não é a mesma coisa que a salvação, porque salvos já eram os discípulos que depois receberam o batismo com o Espírito Santo. Os irmãos lembram-se que no dia de Pentecostes estavam lá os discípulos eram salvos. Mas ainda não tinham recebido o batismo com o Espírito Santo, porque Jesus tinha-lhes dito: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E os discípulos ficaram em Jerusalém. E diz o capítulo dos Atos, capítulo 2, versículo 1, versículo 2, que de repente veio sobre eles um vento veemente récio que encheu toda a casa e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes dava que falassem. Aleluia! Então, irmãos, sempre que há um avivamento, também há uma unção especial do Espírito Santo sobre a sua igreja. O avivamento traz uma série de manifestações, como podem ser a salvação de muitas pessoas, a intensificação dos dons espirituais, uma notória presença de Deus nos nossos corações e no ambiente onde nós estamos, gerando também uma atmosfera de milagres, libertações, curas e, sobretudo, um grande desejo no coração do homem e da mulher de andar nos caminhos de Deus, de fazer a vontade de Deus, de se entregar nas mãos de Deus. Irmãos, isto são frutos do avivamento. Frutos do avivamento, desculpem, não é saltar, não é o reteté, não é o pular. Isso pode ser alguma coisa, mas não é isso. O verdadeiro avivamento começa no coração do homem, irmãos. De um coração transformado, de uma vida mudada. Se a pessoa antes fazia mal, agora faz bem. Se a pessoa antes tinha um mau testemunho, agora tem um bom testemunho. Se a pessoa antes não queria saber dos outros, agora ama os outros, está preocupada com os outros, quer levar o Evangelho aos outros, irmãos. O avivamento traz mudança na sociedade, traz mudança nas vidas, traz mudanças nos corações. Nós sabemos que uma igreja é avivada, desculpem, não é pela meninice espiritual. Não. É pela maturidade espiritual. Maturidade espiritual. E Deus quer uma igreja madura, mas quer uma igreja espiritual. Por isso Paulo chega a dizer: não devemos ser como meninos inconstantes levados por qualquer vento de doutrina.
Havia crentes que levavam anos e pareciam meninos. E os meninos têm a sua fase. E a fase dos meninos passa rápido. Os irmãos, imaginem-se agora eu trazer para aqui para o púlpito uma chupeta. E aqui com uma chupeta, eu fazemos caretas a vocês. Vocês o que é que iam dizer àquele? Ou está pirado, ou deu-lhe uma na cabeça. Mas para um menino isso é normal. Tem a sua chupetinha, faz coisinhas, faz-nos rir. Verdade que sim, isso é de menino. Mas o menino passa rápido, porque começa a crescer. E o crente cresce com a maturidade da palavra de Deus. Quanto mais maduro é o crente, maior conhecedor é da palavra de Deus, mais amarrado está a palavra de Deus e mais mérito e crédito dá à pessoa do Espírito Santo. Porque nós temos que dar crédito e mérito à pessoa do Espírito Santo. Há muitos lugares, irmãos, em que hoje o culto transformou-se num teatro. Aquilo é tudo, parece um circo. Mas o culto não é o lugar do circo. O culto é o lugar onde damos a glória, a honra a Deus e onde aprendemos da sua palavra e onde também aprendemos a amar-nos uns aos outros, a orar-nos pelos outros, a respeitar-nos uns aos outros, a ajudar-nos uns aos outros. Amém? Então é uma comunhão plena que deve acontecer em cada culto. O livro dos Atos dos Apóstolos é um dos livros, para mim, muito importantes em todos os sentidos. Apesar de que é desvalorizado por alguns, porque apenas o consideram um livro histórico. E quero deixar aqui claro que ele é tão importante como qualquer outro livro da Bíblia, pois o mesmo foi inspirado por Deus e faz parte do cânon sagrado. Ele faz a ponte dos evangelhos para as cartas, especialmente as cartas de Paulo. Há uma ponte. Se os irmãos verificarem, temos os evangelhos, temos os atos e temos as cartas. E entre os evangelhos e as cartas, nós temos o livro dos Atos. Muitas coisas entendemos das cartas porque lemos os Atos dos Apóstolos. E porque lemos os Atos dos Apóstolos, vamos a conhecer muitas coisas que Jesus Cristo ensinou. É tão importante, nós não podemos desvalorizar nenhum livro das Sagradas Escrituras. Cuidado com aqueles que desvalorizam alguns livros da Bíblia e têm a mania de os colocar em segundo plano ou noutro plano qualquer, mas eu quero dizer, eu amo toda a palavra de Deus. Diga comigo, eu amo toda a palavra de Deus. Sabe porquê? Porque desde o Gênesis ao Apocalipse há todo um fio condutor que nos leva à vinda gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a igreja do Senhor está à espera desse dia glorioso, quando Jesus virá buscar a sua igreja. E eu estou à espera de ser arrebatado. Aleluia! Alguns até já não acreditam no arrebatamento, mas a minha Bíblia fala do arrebatamento. Esse Jesus que vós, está em Atos, vistes ir, virá da mesma forma. Aleluia. Eu acredito que Jesus virá buscar a sua igreja. Olha, quem quiser que fique aí neste mundo que cada dia está mais podre, mas eu espero o novo céu. Aleluia. Que o Senhor Jesus foi preparar para mim. Então, o livro dos Atos mostra-nos a dependência que a igreja tinha da pessoa do Espírito Santo. Sabe quantas vezes no livro dos Atos é mencionada a pessoa do Espírito Santo? 55 vezes. Não há outro livro da Bíblia que mencione tantas vezes a pessoa do Espírito Santo. Por isso não devia ser Atos dos Apóstolos, mas devia ser Atos do Espírito. Sabem quem é que fez a obra através dos apóstolos? O Espírito Santo. Sabe quem faz a obra através de ti e de mim? O Espírito Santo. Sabe quem é que é o representante de Deus na terra? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que está a fazer a obra. Então os atos são os atos do Espírito Santo. Outra coisa tremenda, sabem que o livro dos Atos dos Apóstolos, o que temos na nossa Bíblia, termina de uma maneira abrupta. Aqueles que já lemos várias vezes o livro dos Atos, temos vontade de saber o que é que aconteceu depois. Não acontece isso com vocês? Vocês estão a ler, chega ali ao capítulo 28, termina, Paulo é deixado em Roma, e depois eu digo, e agora? Agora, os atos ainda estão a ser escritos. Os atos ainda estão a ser escritos. Na vida de todo homem e de toda a mulher que depende de Deus. Na vida de todo homem e de toda a mulher que se deixa dirigir pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ainda está aqui neste mundo, meus irmãos.
Ai da humanidade quando o Espírito Santo for retirado deste mundo. Porque Ele é o único que pode convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele é o único que produz avivamento, irmãos, em cada cidade. E nós oramos por um avivamento em Almada. Nós oramos por um avivamento em Almada, no Seixal. Amém, amém, em Sesimbra, em Lisboa, em todo o país. Nós oramos por um avivamento. Senhor, aviva a tua obra no meio dos tempos. E o Senhor quer avivar. Não tenhas dúvida, meu irmão. Se tu tens dúvida, acredita que Deus quer avivar a sua obra, a começar na tua vida, a começar na minha vida, se efetivamente eu estou disposto. Mais do que nunca, a igreja necessita de voltar aos seus princípios, aos seus fundamentos, ao seu início. Eu fico hoje tão admirado como muita gente, o seu modelo, estão a encontrá-lo na sociedade. O modelo da igreja estão a encontrá-lo em muitas coisas da sociedade. Mas o modelo da igreja está nas Sagradas Escrituras. O modelo da verdadeira igreja, da única igreja, da igreja de Jesus Cristo, está na Bíblia Sagrada. Não há modelo fora da Bíblia, meus amados irmãos. Foi Deus quem criou a igreja. A igreja não é uma criação do homem. A igreja é uma criação de Deus. Lembra-te disto. A igreja não é para que o homem faça como ele quer, ou de acordo com o seu desenho, ou de acordo com o seu projeto. A igreja é para ser edificada pela pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do Hades não poderão fazer nada contra ela, porque ela continuará a ser igreja quando está fundamentada na principal pedra, que é Jesus Cristo. A principal pedra de esquina é Jesus Cristo, e sobre ele não há outro fundamento, e sobre ele não existe o verdadeiro crescimento, porque o verdadeiro crescimento está em Cristo. O verdadeiro avivamento vem de Cristo. Então cuidado, quando as pessoas andam aí atrás das modas, disto e daquilo, tu tens é que andar seguindo Jesus, porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O único caminho para o céu é Jesus Cristo. É o teu e o meu caminho, é Jesus Cristo. E eu agradeço a Deus por ter providenciado este caminho. O Pentecostes, eu li ontem um artigo de alguém que não era pentecostal, dizendo que talvez o Pentecostes tenha desvalorizado o Calvário. E eu digo, tudo pelo contrário. Tudo pelo contrário. O Pentecostes está a valorizar o Calvário. O Pentecostes veio valorizar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O verdadeiro Pentecostes não teria vindo se Jesus não tivesse ido ao céu. Porque Jesus, no Evangelho segundo São João, capítulo 14, capítulo 16, ele diz aos seus discípulos que não os ia deixar sozinhos. Não os iria deixar órfãos. Quantos de nós já chorámos e sofremos quando um amigo se vai? Todos nós gostamos de ter bons amigos. Valorizamos a amizade, gostamos das pessoas, nossas amigas que estão ao nosso lado. E quando um desses amigos se vai, ficamos tristes. Jesus era amigo dos seus discípulos, não temos dúvida. Mas Jesus agora está preparando os discípulos para uma realidade tremenda. É que Ele se ia ausentar. Ele não ia estar com eles fisicamente. Durante estes 3 anos e meio em que Jesus preparou esses discípulos, Ele esteve com eles, Ele comeu com eles, Ele dormiu na mesma casa que eles. Irmãos, ele visitou tantos amigos, tantas pessoas, Lázaro, as suas irmãs e outras pessoas, como os irmãos sabem. Agora Jesus sabia que a sua hora tinha chegado, que Ele se ia ausentar, que Ele iria para o céu. E Ele procura preparar os seus discípulos para esta ausência. E é interessante que Ele utiliza uma expressão: eu vos deixarei outro Consolador, referindo-se à pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é o meu Consolador. O Espírito Santo é o teu Consolador. Tu não estás sozinha, tu não estás sozinho. Tu tens o Espírito Santo que te ouve.
Tu podes falar com a pessoa do Espírito Santo. Tu podes pedir ajuda ao Espírito Santo. E o Espírito Santo, inclusive, intercede por nós. Às vezes nós nem entendemos o que Ele está a interceder, com gemidos, diz a Bíblia, inexprimíveis. Mas logo mais a presença de Deus vem sobre a nossa vida. E o nosso coração começa a rebousar de alegria. Da nossa boca começam a sair palavras que nós não entendemos, mas que nos sentimos tão bem espiritualmente. Isso é o batismo com o Espírito Santo. Aleluia. Tu não entendes, mas com essas palavras estás a glorificar a Deus. Tu não entendes, mas com essas palavras estás a dar a glória ao único que é digno de a receber. E se há alguém que é digno de receber toda a glória, toda a honra e todo o louvor, é o nosso Deus. Amém. Uma salva de palmas para Deus. Aleluia. Deus é merecedor de toda a glória, de toda a honra, de todo o louvor, de toda a majestade, porque Ele é o único. Aleluia. Louvado, louvado, louvado seja o seu nome. Uma coisa muito importante já agora no livro dos Atos, é que o livro dos Atos fala-nos das principais doutrinas da Bíblia. Como é que alguns desvalorizam este livro que para mim é tão importante como os outros, quando ele fala, por exemplo, já falámos da vinda do Senhor, fala do arrependimento, fala da salvação, fala do batismo com o Espírito Santo, fala do batismo com águas, fala da Santa Ceia, fala da cura divina, fala da unidade do corpo de Cristo, a perseverança, fala da morte e da ressurreição do Senhor. Querem mais? Ainda consigo mais. Acham que um livro, se não fosse importante, conteria todas estas doutrinas no princípio da igreja? Para animar a igreja, para revelar à igreja, claro que depois as cartas vêm dar a luz toda sobre essas doutrinas, mas as doutrinas estão ali todas. No livro dos Atos, e doutrinas são os ensinos de Cristo. Os apóstolos não trouxeram novas doutrinas, apenas repetiram aquilo que o Senhor lhes ensinou. É por isso que nós hoje temos de ter o cuidado de não ensinar coisas fora da Bíblia. Nós temos que ensinar aquilo que está na palavra de Deus. E se queremos ver um verdadeiro avivamento, temos que dar lugar à palavra de Deus em primeiro lugar. Aleluia! Irmãos, em todos os avivamentos nós vemos uma coisa. Primeiro, obediência à palavra. Jesus tinha dito aos seus discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Sabe o que é que fizeram os discípulos? Ficaram em Jerusalém. Se eles não tivessem ficado em Jerusalém, eles não tinham visto aquilo que viram. Não lhes teria acontecido aquilo que lhes aconteceu. Então, irmãos, temos que entender, para que Deus opere na tua e na minha vida, a primeira coisa que temos que fazer é obedecer. Obedecer a quê? À sua palavra. À sua palavra. Não é a palavra dos homens, é a palavra de Deus, irmãos. Há homens que pregam fora da Bíblia. Há homens que ensinam coisas erradas, mas nós temos que obedecer à palavra de Deus. Amém? À palavra de Deus. A seguir também a oração. Com a oração a igreja estava a demonstrar que dependia totalmente de Deus. Quanto mais tu oras, mais tu mostras que dependes de Deus. Porque a oração o que é? Falar com Deus. Havia um corzinho que eu cantava quando era pequeno. Orar a Deus é minha oração, é minha oração, é minha oração. Quem é que se lembra ainda? Vamos ver quantos velhos estão aqui. Ai, não. E é verdade, irmãos. Orar é falar com Deus. E quando eu oro a Deus, eu estou a dizer que eu dependo de Deus, que eu reconheço que Deus me ouve, que eu reconheço que Deus pode responder às minhas petições. Porque é que nós oramos aqui, irmãos? Porque nós dependemos de Deus. Eu não posso, vocês não podem, mas Deus tudo pode. Deus tudo pode. Porque o nosso Deus é o Deus dos avivamentos, é o Deus dos milagres, é o Deus dos impossíveis. Também, meus amados irmãos, outra coisa que nós vemos aqui, e a Bíblia diz várias vezes em Atos, que a igreja primitiva, a igreja nascente, perseverava em... Não era uma coisa apenas de agora. Era contínuo. Era hoje, era amanhã, era logo, era quando tinham culto e era fora dos cultos. Era nas casas e era nas praças. Em todo lugar, a igreja perseverava em oração. Não esqueçam isto. Depois, outra coisa muito importante é o estudo e a aplicação das Escrituras à sua vida. Os irmãos, diz que a igreja, ela ensinava a palavra por todo lado. A palavra era pregada, a palavra era ensinada. Mas não apenas era ensinada, era aplicada.
Por exemplo, quando Pedro e João chegam ali à porta formosa do templo e veem um coxo, o que é que eles disseram? Nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. O que é que Jesus lhes disse? Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crêem. Em meu nome expulsarão os demónios, curarão os enfermos. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Aleluia. E diz que o Senhor cooperava com eles. Aleluia. Então é colocar a palavra em ação. Irmão, coloca a palavra de Deus em ação. Se está escrito, escrito está. Não tenhas dúvida. Está escrito, está escrito. Não duvides da palavra de Deus. Depois também, quando Pedro está a dar o grande discurso de defesa por causa do Pentecostes, ele utiliza várias expressões, dizendo, convinha que se cumprissem as Escrituras. A aplicação daquilo que lemos. Ele não está a dizer agora aconteceu algo novo. Não. Deus já tinha prometido tempos atrás. E agora está a acontecer. Depois, quando o próprio Pedro diz, isto é aquilo que Joel profetizou. Amém? Escrituras ali em aplicação. Irmãos, e nós temos que acreditar que a palavra de Deus se cumpre. Os céus e a terra. Os céus e a terra. Mas o Senhor disse. A minha palavra permanecerá. Confia na palavra do Senhor. Deposita fé na palavra do Senhor. Crê na palavra do Senhor. Creiamos como igreja, como povo, na palavra do Senhor, meus amados irmãos. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quando tiveres ao lado de um irmão que está doente, não há lá nenhum pastor, não há lá nenhum evangelista, não há ninguém para chamares. Ora por esse irmão. Ora por esse irmão em nome de Jesus. Se há aqui alguém que esteja doente, peça as orações. Nós estamos aqui para orar como povo. Eu não posso curar. Deus pode curar. Nenhum dos que estamos aqui pode curar. Deus pode curar. E tem curado. E vai continuar a curar. Porque Ele é Deus sobre todas as coisas. Mas, irmão, acredita no poder da oração. Acredita que quando o povo de Deus se une para orar e deposita fé e confiança no autor e no consumador da fé, o milagre acontece. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Depois também outra expressão muito interessante. O Espírito Santo falou através de Davi. Expressões que de alguma maneira nos estão a ensinar a que nós devemos confiar na palavra de Deus. Um verdadeiro avivamento traz a crença total na palavra de Deus. O verdadeiro avivamento leva para fora a bruxaria, a feitiçaria. E se os irmãos lerem os grandes avivamentos da Bíblia, no livro dos Atos dos Apóstolos, a arte mágica era destruída, as bruxas iam todas embora, os magos iam todos para fora e o Espírito Santo do Senhor se apoderava daquelas vidas e as transformava em crentes gloriosos e cheios da pessoa do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo.